Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, nós vamos falar agora sobre a democracia. Então, hoje nós vamos falar sobre a democracia, continuando aí as nossas aulas falando sobre a questão do poder, falando sobre os governos, falando sobre o Estado. Hoje a gente vai falar sobre a democracia, né? Que, como nós vimos no final da aula passada, é um regime de governo hoje em dia, né? Ela já foi considerada forma de governo, quando a gente pega lá o pensamento do Aristóteles, quando a gente pensa, por exemplo, no Maquiavel ou no Montesquieu, mas hoje não é mais assim. Hoje a gente fala que ela é um regime de governo, porque ela pode existir dentro da monarquia, ela pode existir dentro da república, né? Então, algo que não era pensado antes, né? Hoje já se pode pensar nisso, isso você pode inclusive verificar. Só democracia, é importante lembrar, pessoal, que essa palavra vem do grego, né? E vem aí dessa questão do demos, lá na Grécia ser considerado o povo, né? Demos é essa palavra aí que vem da Grécia Antiga, tá? Então a gente vai entender agora qual é a diferença da democracia na Antiguidade para a democracia atual. Em Atenas, né, na Antiguidade, a democracia ela era direta. O que isso quer dizer? Só quer dizer que os cidadãos participavam diretamente do poder. Só isso quer dizer que os milhares de cidadãos eles votavam diretamente nas assembleias, né? Eles decidiam as questões da cidade grega diretamente, diferente de hoje. Vocês vão entender por quê. Mas, por exemplo, quando a cidade precisava guerrear com outra cidade, por exemplo, quando a cidade precisava construir templos, a cidade precisava construir alguma muralha, então tudo isso aí, pessoal, passava pelo crivo, ou seja, pela decisão dos cidadãos ali reunidos na Assembleia. Então, isso aí era a democracia direta. A democracia antiga tinha a questão dos problemas serem formulados pelo Boleterion, também conhecido como Bolé, eles eram votados pela Assembleia Popular, né? Ou seja, em que todos os cidadãos participavam. Essa é a democracia direta, a característica dela, então, para marcar essa questão da participação de todos nas votações. Lembrando, pessoal, que os cidadãos da Grécia Antiga, em Atenas, eram basicamente homens maiores de idade, possuidores de propriedades, livres, né, e nascidos na própria cidade de Atenas, tá? Então, isso é importante marcar porque as mulheres, os estrangeiros e os escravos, né, não participavam da questão aí da democracia. A democracia hoje, pessoal, como é que fica, né? Por que ela é diferente da democracia da antiguidade, da democracia da Grécia? Porque hoje o que predomina é a questão da democracia representativa. Então, o que é isso, né? O que é ser uma democracia representativa? Pessoal, a democracia representativa, ela tem a característica de ter a questão aí dos representantes eleitos pelo povo. Então são eles que vão decidir, não nós. Então nós votamos para esses representantes decidirem. Só que existe uma coisa chamada Constituição, porque a Constituição vai ser a carta de leis do país, determinar, pessoal, o projeto para aquele país. Que projeto que aquele país quer ser. Então a Constituição serve para isso. E os representantes, né, eles não podem passar por cima da Constituição. Então a questão aí, pessoal, é que existe o poder judiciário para decidir, por exemplo, se uma lei que foi votada no Congresso, ela é constitucional ou não, ou seja, se está previsto na Constituição ou não. Então, por isso que a Constituição é tão importante numa democracia representativa. Basicamente, se o Congresso, por exemplo, vota uma lei que é anticonstitucional, o Judiciário tem o dever ali de barrar aquela lei. Então, a democracia representativa é o que existe hoje nos Estados Unidos, é o que existe no Brasil, né? Mas só que nós vamos ver que existe uma pequena diferença quando a gente compara Estados Unidos e Brasil em alguns quesitos aí do cotidiano. Tá? Mas na questão aí do poder em si, a democracia é representativa, né? Aqui na Argentina, no Chile, enfim, é isso que nós temos aí de predomínio aí na democracia contemporânea, democracia representativa. Mas, além disso, pessoal, né, um tipo de democracia que é menos usual, né, que acontece menos, mas existe, né, que é a democracia participativa, tá? Então, que exemplo nós temos disso? O principal exemplo que nós temos hoje é a Suíça, né? Porque na Suíça, pessoal, os cidadãos eles participam aí do poder em média de 3 a 4 vezes por ano para poder decidir questões essenciais, né? Então, como é que funciona? Pessoal, lá na Suíça, todas as vezes que existe uma decisão que vai afetar a vida das pessoas, o que acontece antes é a consulta ao povo por meio de plebiscitos, né? Então o povo é sempre consultado. Então a questão aí, por exemplo, se vai se criar uma nova renda para o povo, por exemplo, o povo vai decidir se ele realmente quer aquilo. Então vai se mandar ali a votação por meio de plebiscito, todos os cidadãos vão participar, depois essa decisão vai ser remetida para o poder ali instituído, né? Então, o que acontece, pessoal, é que existe uma quantidade maior de plebiscitos numa democracia participativa, né? Então, se consulta o povo primeiro para depois se decidir. Pessoal, como eu havia falado, no cotidiano,
existe uma diferença aí quando a gente compara, por exemplo, um país como o Brasil em relação a um país aí como os Estados Unidos. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, pessoal, a questão é a participação cotidiana, né? Então, lá existe uma questão dos clubes de futebol, por exemplo, futebol americano, clube de basquete, ter uma participação maior na sociedade, na vida cotidiana. Enquanto aqui no Brasil não existe essa questão tão forte, né? Então não existe essa participação aí tão arraigada, né? Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos existe uma questão mais ativa, né? E aqui no Brasil não. Então aqui no Brasil a questão é mais na representação mesmo nesse poder geral. Enquanto em países como os Estados Unidos existe essa participação diária aí. Né? Então, em decisões aí da localidade, isso é muito forte, né? O Alexis de Tocqueville já falava isso lá no século XIX, que existe sempre essa questão aí de assembleias criadas, né, de participação mais local, muito mais forte, né? Então, aqui no Brasil a gente não tem essa tradição, por exemplo. Mas, por enquanto, é isso daqui. A gente vai continuar na próxima aula falando da democracia, a gente vai falar das origens da democracia e estabelecer mais algumas distinções aí. Por enquanto, é isso daqui. Na próxima aula, então, a gente continua. Obrigado.